Educação à distância, mudando realidades. E aí, querido, ó, ouviu o sonzinho aí, né? Você que gosta aí do som bacana, aí, aquele som meio pesado, né? Uma guitarra ali, ó. Legal, viu? Parabéns pra você. É sempre bom você aprender um instrumento. Mas eu tô aqui para falar o seguinte, querido, para te desejar ótima vinda aqui. Aula 1, unidade 1, começando disciplina de fundamentos de logística. E aí eu te pergunto, peraí, você está acordado ou vai dormir nessa aula? Não, meu filho, com certeza você está acordado, se acomode aí no seu sofá, na sua sala, aí na sua poltrona, na sua cadeira, tá? Mas olha, vamos começar a estudar. Vamos começar realmente essa disciplina aqui de uma forma bem bacana. Você já viu na apresentação quais os conteúdos que nós vamos trabalhar e, é claro, vamos trabalhar de uma forma muito tranquila em conjunto com a disciplina de administração da produção e operações. Assiste lá também, filho, assiste lá também. Não assiste só eu aqui não, assiste o outro eu lá naquela disciplina também, tá bom? Então, ó, muito bacana, um conteúdo que é integrado entre uma e outra, inclusive tem atividade integrada já com prazo, já falei para você na apresentação. Vamos para o conteúdo? Vamos ver o que nós vamos ter nessa aula hoje. Introdução à logística, conhecer o histórico, a função, a visão e também as tendências da logística empresarial. Professor, mas não é do senhor que era formado em logística empresarial? Sim, por isso que eu coloquei aqui a questão das tendências. Essa disciplina é um xodó para mim, é uma maravilha. Eu gosto muito de falar sobre logística porque ela tem tudo a ver com a nossa vida. A logística tem a ver com loja, professor? Claro que não, meu filho. Logística tem a ver com o produto, com a distribuição do produto, com esse produto atendendo às tuas necessidades, chegando no prazo certo, no tempo certo, na quantidade certa, no preço justo e, é claro, agregando valor para a sua vida, para a minha e para de todo mundo que recebe. Isso é logística de forma bem básica. Mas calma, não vamos adiantar o conteúdo. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Conceito. Vamos logo para o conceito, para você já sair daqui e começar essa aula já bem. Segundo Matos, logística é um sistema da administração que promove, olha só isso aqui, ó. É um sistema da administração que promove o gerenciamento e o desenvolvimento da produção desde a aquisição de insumos até a entrega ao consumidor final. Volta aqui, lembra, olha só, eu falei isso na disciplina de administração da produção, gerenciamento e desenvolvimento do quê? Da produção, filho, presta atenção aí, meu querido, ó, se você não viu, volta lá, dá o pause lá, dá o pause aqui, vai lá na disciplina de administração da produção. Olha, eu tenho certeza que você vai ver eu estar falando disso daqui, ó. É isso, ó, gerenciamento e desenvolvimento da produção. Qual é o objetivo que eu acabei de falar aqui para ti? A entrega, ó, a aquisição de insumos até a entrega ao consumidor final. Vai entregar o insumo para o consumidor final? Não, meu filho, vai entregar o produto acabado. E lá eu dei vários exemplos desse notebook, do mouse, de várias outras coisas. Então, se você não acompanhou, volta lá na unidade 1 que eu vou estar falando disso, ou na unidade 2, ou até na unidade 3. Aqui é a unidade 1 de logística, nós vamos entender como é que funciona cada uma delas. Coloca na tela de novo. Qual é a história? Como é que é a história? Como é que começou essa situação da logística? Ela é do grego aí, ó, a palavra, a origem da palavra. Do grego logísticos, do qual o latim logísticos também, significando, isso aqui é importante para você, ó, cálculo e raciocínio matemático. Volta aqui. Por quê, professor? Será que a lógica tem a ver com a logística? Tem. Tem. A matemática, ela não é lógica. 2 mais 2 não é igual a 4, ela não é exata. Não é lógico que 2 mais 2 é 4. Tem tudo a ver com isso daqui. Raciocínio lógico e matemático. Isso você precisa entender. A origem da palavra, ela vem disso, do grego, do latim. E aí você começa a entender. Faz sentido. Não tem nada a ver com a loja, aquela lojinha da esquina. A única coisa que tem a ver com a lojinha da esquina é que a lojinha da esquina utilizou processos logísticos para armazenar e distribuir o material para você, as compras, enfim, como um todo. E aí você vai entender com muita calma. Volta. Seu desenvolvimento está intimamente ligado ao progresso das atividades militares e também das necessidades das guerras. Isso nós vamos ver ao longo das aulas, todas as aulas, tá? É um termo muito utilizado. E aí, ó, Xerxes lá, ó,
de encontro aos gregos, lá em 481 a.C., o exército persa ele foi o primeiro a utilizar uma marinha em grande escala, com mais de 3.000 navios para transporte, para sustentar o exército. Olha só aqui, ó, quando eu falei lá no slide anterior que estava ligado às guerras, é exatamente por conta disso daqui. Como é que se organiza, como é que se gerencia, como é que se administra um exército em grande ou pequena ou média escala? É por meio de funções logísticas que nós vamos entender ao longo desta disciplina. Aqui nós estamos vendo a história e alguns fatos históricos que nos levam ali a crer que naquele período já se falava, não às vezes no termo logística, tá? Mas a essência dela vem exatamente desse período das grandes guerras lá da Grécia, da Roma antiga, enfim, dos grandes impérios na antiguidade. Vamos voltando para o conteúdo. Ainda, Heródoto, descrevendo a preparação para invadir a Grécia. Olha só aí, ó. Qualificou a logística como sendo parte das artes militares que visam garantir às tropas os meios necessários para sua sobrevivência, não é só guerra, tá? No campo de batalha, incluindo melhores condições de movimentação, abastecimento, alojamento e também transporte. Palavras-chave que você vai ver ao longo desta disciplina em qualquer tema que eu falar, qualquer tema daquela ementa que nós falamos lá na apresentação, ó, condições de movimentação, abastecimento, alojamento e também transporte. Nós vamos ver outros, mas esses aqui são termos totalmente básicos na logística como um todo. Como assim, professor? No caso da guerra, o alojamento. Talvez hoje nós precisamos ter alojamentos para poder ter logística? Com certeza sim. Vamos colocar um exemplo aqui, a construção das grandes usinas aqui da nossa cidade de Porto Velho. Lá precisou alojar vários trabalhadores, milhares de trabalhadores, para que eles não tivessem toda aquela dificuldade de deslocamento, de repente, da cidade até a usina. Então a loja lá dentro, deu o horário de trabalho, todo mundo já está pronto para poder trabalhar, está trabalhando exatamente no local de trabalho. Então o alojamento também tem muito a ver também com a questão militar, porque os soldados, né, os guerreiros naquela época ficavam alojados em campos de batalha, aliás, não no campo, mas em locais ao redor ali para poder começar a batalha no dia anterior ou substituir, assim sucessivamente. Eu não lembro bem dessa época, que eu não estava lá, eu não passei por lá, mas a gente, lendo os livros de história, a gente começa a imaginar, né? Eu sou desse que quando eu leio, eu começo a imaginar como é que era o campo de batalha, com montanhas, com não sei o que, cavalos, grandes armas e tudo mais. E as imagens mostram isso, né? Isso que faz a gente realmente ter uma mente muito fértil para esse tipo de coisa. Vamos para o conteúdo. Olha só, Alexandre o Grande, que é isso, gente? Inspirou outros grandes líderes e que até hoje inspira as grandes empresas. Você vai entender o porquê, ó. Ele conquistou a Grécia, Pérsia e também a Índia. Ele foi nascido lá em 356 a.C. Aos 16 anos já era o general do exército macedônico e aos 20, com a morte do seu pai, ele assumiu o trono. Seu império durou apenas 13 anos, né, até a sua morte em 323 a.C., aos 33 anos. Seu sucesso não foi um acidente, gente. Presta bem atenção. Ele foi capaz de superar os exércitos inimigos e expandir seu reinado graças a fatores como, olha só um dos fatores principais, a inclusão da logística em seu planejamento estratégico. Nossa, já tinha essas palavras lá naquela época, professor? Já tinha essas palavras? Tinha isso? Não, não tinha. Mas olha só, quando a gente começa a analisar esse período histórico de Alexandre o Grande, começa-se a analisar que ele já utilizava esses termos no planejamento estratégico para poder invadir e, é lógico, assumir os outros países, as outras regiões, como a Índia, a Pérsia, não é verdade? E aí você começa a falar, nossa, então, ó, essa questão histórica da gestão, da administração como estou, ela já vem de muito tempo, vem. É por isso que se transformou numa ciência, porque foi comprovado vários métodos, várias formas, várias ações de se alcançar determinado objetivo, com os vários termos que nós conhecemos hoje como o planejamento como um todo. Volta para cá. Ó, ainda, detalhado conhecimento dos exércitos inimigos, dos terrenos e também de seus climas. Olha, o que isso aqui tem a ver com alguma empresa, professor?
Vou ensinar já já. Inovações tecnológicas em armamentos e também desenvolveu alianças. Vamos olhar esse tópico aqui, o segundo. Detalhado conhecimento dos exércitos inimigos, terrenos e também seus climas. Vem para cá. Qual é a semelhança que nós temos com a realidade? É você conhecer o teu concorrente, é você conhecer como ele vende, como ele trabalha, qual o processo de distribuição, qual é a estratégia que ele utiliza para chegar até o cliente. É isso aqui, ó. É detalhado o conhecimento do exército inimigo. O concorrente é o inimigo? Não, meu filho. Ele existe hoje exatamente para vender um produto que você também vende, mas para que você esteja em constante melhora, tá, desse produto ou serviço e, é claro, dos preços. Quem ganha somos nós, consumidores. Tá? Afinal de contas, os concorrentes são gerenciados por pessoas e as pessoas também consomem produtos. E isso traz benefícios para todos nós. Vamos para o próximo tópico aqui, ó. Inovações tecnológicas em armamentos, isso aqui nem precisamos comentar. E, é claro, desenvolveu alianças. Você já ouviu falar na questão da fusão de grandes empresas? E essas grandes empresas, elas entram em acordo, se juntam por meio de uma fusão e começam a vender, por exemplo, para países fora do seu país de origem. Tá? Aqui no Brasil nós temos vários exemplos de grandes empresas que são concorrentes internas, mas se juntam para vender o produto para países de fora, né? Para países externos como um todo. E aí você começa a falar, nossa, professor, nunca tinha percebido isso, mas tem. Tá? Eu não vou citar aqui o exemplo, tá? Mas se você quiser pesquisar, pode pesquisar na internet, fusão de grandes empresas do Brasil, vai aparecer várias. Tá? Várias. Por que elas entraram em acordo e começaram a trabalhar juntas? Para poder bater de frente com o mercado externo. Tá? Para poder bater de frente com grandes empresas externas e também ganhar uma fatia do mercado mundial. É isso que acontece. E naquela época lá de Alexandre o Grande ele já fazia isso. Vamos para o conteúdo, que tem muita coisa. Ainda, treinamento e profissionalismo, ele é uma das grandes vertentes deles. A equipe especialmente treinada com engenheiros, qual era a missão aí, ó? De estudar como reduzir a resistência das cidades. Olha só a estratégia deles. Os contramestres, eles seguiam à frente dos exércitos com a missão de comprar os suprimentos e também de montar os armazéns no trajeto. Gente, eles se antecipavam, tá? O exército de Alexandre o Grande consumia diariamente cerca de 100 toneladas de alimentos e 300 mil litros de água. Filho, olha essa quantidade. 100 toneladas de alimentos. Que tamanho de exército era esse, cara? Não é possível que um guerreiro daquela época comia lá uma pratada. Não, eram milhares de guerreiros. São 100 toneladas de alimentos, 3 mil litros de água diariamente. Como suprir todo esse poderio de homens? Como? Aí entra a questão da gestão da cadeia de abastecimento ou gestão da cadeia de suprimentos, ou ainda o termo em inglês Supply Chain Management. E aí você começa a falar, ó, agora o professor entrou num assunto mais técnico. É isso mesmo. Tá? Existia uma gestão da cadeia de abastecimento ou supply chain management, que são os termos que você vai utilizar e que você vai encontrar na internet quando está falando de logística. Muitos termos são termos, tá, na língua inglesa e você precisa estar ligado a isso. Ah, professor, lembra que eu falei lá na disciplina de administração da produção, no JIT, né, que é o Just in Time, no Kanban, né, e vários outros, no benchmarking, né, no downsizing, são termos na língua inglesa que a nossa língua portuguesa se apoderou e trouxe a tradução para explicar como funciona. E aqui é desse jeito, ó. Como é que eles conseguiriam alimentar todo mundo? Por meio de uma gestão de toda a cadeia de abastecimento. E isso, termo totalmente logístico. Vem para a tela. Ainda, a inovação, como é que ele trabalhou? Os engenheiros desenvolveram aí, ó, um novo tipo de lança chamada Sarissa. Não é a Larissa, não é você, Larissa, que está me assistindo aí, é a Sarissa, tá? Que ela tinha 6 metros de comprimento. Olha o tamanho das lanças aqui, ó, meu filho. Presta bem atenção aí na imagem, tá? Com esse armamento, derrotou um exército combinado de persas e gregos de 40 mil homens. Perdendo quantos soldados? Para 40 mil homens, eles só perderam 110 soldados. Olha a quantidade aí, muito pouco, graças à lança, né? Criou o mais móvel e mais rápido exército da época. É por isso
que ele conseguiu atingir tantas regiões, que ele conseguiu aumentar o seu império de uma forma muito vultuosa, porque ele desenvolveu várias atividades, tá? Ele desenvolveu aí, por meio da inovação, esse tipo de lança. Imagina, um negócio com 6 metros, né? O tamanho ali, de repente daqui até lá, atrás dessa câmera aí, né? Que você, aliás, é maior. Então o soldado, às vezes, ele nem, de longe ele já conseguia acertar lá milhares de guerreiros, né? 40 mil homens, eles só perderam 110. É muito pouca proporção entre um e outro, tá bom? Então começa a entender que esse termo da logística, todos esses termos, eles vêm sofrendo inovações, mas vêm ligados às guerras. Coloca na tela que tem mais coisa. Ainda, falando aí naqueles conhecidos aí da nossa história brasileira, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, famoso Cabral, né? Ó. Eles precisaram dimensionar a quantidade exata de víveres e também o tamanho das tripulações para viagens que durariam meses, tá? Sem possibilidade de reabastecimento ao longo desse tempo. Como é que você achava que Cabral, Colombo, Américo Vespucci e tantos outros navegantes daquela época, eles conseguiram passar tantos meses dentro de caravelas, né? Porque não eram navios, tá? Dentro de caravelas, sobrevivendo? Claro, existiam muitas mortes, tinha muitas pessoas que não sobreviviam por conta de doenças, por conta de ataques de navios piratas e tantas outras coisas, mas existia toda uma cadeia de abastecimento para dizer, vamos viajar por X meses, precisamos de X suprimentos, X número de suprimentos para poder abastecer aí toda a tripulação para que a gente chegue lá às Índias, né? Nós sabemos que Cabral, ele queria chegar às Índias e não ao Brasil, mas ele, por erro do caminho, ele veio bater aqui no nosso belíssimo país tropical, esse nosso país Brasil aí de tantas dimensões e tantas alegrias que nos traz, tá bom? Seguimos aqui. Ainda, um grave erro logístico. Você conhece esse rapaz aí? Esse rapaz gordinho? Napoleão, ao contar com o reabastecimento das tropas pelos espólios conseguidos durante a invasão à Rússia, olha só, ao contar com o reabastecimento das tropas, ó, ele acabou vendo seus exércitos derrotados pela fome e pelo frio. Por quê? As provisões, ou seja, as comidas e as coisas todas que eles colocavam ao longo do caminho foram queimadas pelos russos, que abandonavam os campos invadidos antes que os soldados invasores chegassem. Então, ao longo de todo o caminho já planejado por Napoleão Bonaparte, até a chegada no campo de batalha ou no país rival, eles simplesmente, todos os seus engenheiros iriam fazendo lá, locais, espaços, né, para poder guardar armamento, comida, armazenar tudo aquilo. Mas aí a Rússia, muito mais esperta, saiu queimando tudo ao longo do caminho e toda a tropa de Napoleão Bonaparte foi morrendo, às vezes, porque não tinha suprimento necessário para poder aguentar grandes batalhas e às vezes nem para chegar até o campo de batalha. Gente, não era um negócio de uma hora para outra, eram dias e mais dias de viagem até o campo de batalha, até se realmente chegar lá e entrar em confronto lá com a outra tropa. Tá? Seguimos o conteúdo. Alguns fatos curiosos envolvendo a logística. Ó. Os egípcios, né, uma civilização pré-clássica, a sua história começa ali em 3000 a.C. e contém uma das melhores arquiteturas do mundo. Você com certeza já ouviu falar nas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá bom? As 3 grandes pirâmides e tantas outras que a gente não conhece por nomes, né? Que não são tão divulgadas, mas as maiores são exatamente essas aqui que nós estamos vendo, que são as 3 pirâmides, 3 grandes pirâmides do Egito, além de outras mega construções construídas na época. Composta aí, ó, por 2,3 milhões de blocos, tá bom? Cada bloco pesava, olha só, são 2,3 milhões de blocos. E cada bloquinho, tá? Cada bloquinho pequenininho pesava cerca de 3 toneladas. Esses blocos, eles encontravam-se dispersos por várias pedreiras, ficando muito distantes dos locais de construção. Aí eu te pergunto uma coisa, como é que esse negócio chegava até lá? Se eles ficavam distantes e eles pesavam somente 3 toneladas cada um. E tinham elas foram montadas com 2,3 milhões de blocos. Cada bloquinho pesava 3 toneladas, gente. É leve isso? Claro que não. Há várias teorias. Tá? Eu te convido a pesquisar aí nos sites de pesquisa, de busca,
como esses blocos, como foram construídas as pirâmides do Egito. Uma delas é que foram construídas por alienígenas. Olha que loucura, que viagem, né? Não sabemos, né? Ela é antes do nascimento de Cristo, tá? Assim como a muralha da China e tantas outras grandes construções aí, de milhares e milhares de anos. E aí você começa a se perguntar. Existe uma teoria mais recente que diz que, na verdade, os blocos eram colocados em peças de madeira e essas peças de madeira iam sendo arrastadas. Mas como assim, professor? Na areia, como é que ela vai sendo arrastada? Eles iam molhando, né, os escravos iam molhando ali o terreno e ia fazendo com que a madeira arrastasse na areia até chegar ao local de construção das pirâmides e de tantas outras construções. Professor, como é que o senhor sabe tudo disso? Pesquisa, tá? Eu pesquiso, eu gosto muito de ler, gosto muito da leitura e esses fatos históricos me chamam muita atenção. Recomendo você fazer a mesma coisa. Não precisa sair pesquisando tudo não, mas aquilo que te chama a atenção, pesquisa. É muito bom você aprender. Vamos seguindo para o conteúdo. Logística militar. A origem, desde os tempos bíblicos, os líderes militares já utilizavam a logística, tá? As guerras eram longas e geralmente distantes, sendo necessários grandes deslocamentos. Claro, era necessário um plano, organização e também tarefas logísticas. E o sistema logístico foi desenvolvido com o intuito de abastecer, transportar e alojar militares. Qual é a função, então, da logística militar? Transportar pessoas, desenvolver aí, transporte, a distribuição de materiais, disponibilização de instalações, disponibilização de serviços. Ainda, nós passamos aí por duas grandes guerras, tá? E a Segunda Guerra Mundial foi a que mais abalou o mundo, tá? Um conflito global, né, o uso em grande escala de transportes, como é possível, gente, das guerras, a logística estava dentro das guerras militares, tá? Realocação das forças de desmobilização, repartição dos prisioneiros de guerra, alimentação de populações civis, ofensivas estratégicas de bombardeamentos, tá? E com a Segunda Guerra Mundial, a logística tem um impulso em evolução e refinamento. E aí você começa a se perguntar, o que a Grande Guerra tem a ver com isso? Primeiro, nós sabemos que a logística está ligada às guerras militares e de muitos anos atrás. E é claro, ao longo do tempo ela foi se inovando, muitas tecnologias foram sendo agregadas e ela foi também evoluindo, tá? Muito do que nós conhecemos hoje de tecnologia, ela vem da tecnologia militar utilizada como estratégia para abater o inimigo nas grandes guerras que nós já temos conhecimento. Então, tudo que nós conhecemos hoje de parte tecnológica e tudo mais surgiu por meio de militares das grandes guerras, tá ok? Vamos para o conteúdo. Olha lá, ó. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, a logística esteve associada apenas às atividades militares, tá? Após este período, com o avanço tecnológico e a necessidade de suprir os locais destruídos pela guerra, a logística passou também a ser adotada pelas organizações e empresas civis. Era serviço de apoio, tá? Antigamente. Hoje já é estratégia, tá bom? Na época era de apoio e não estratégia. A logística ela era confundida como transporte e armazenagem e hoje ela ganhou conotação totalmente estratégica, sendo de fundamental importância para a manutenção do Estado e competitividade das empresas. Vem aqui que eu quero te dizer uma coisa, na disciplina de administração da produção eu também comento sobre isso, tá? Sobre parte estratégica. A produção, ela em si, ela é simplesmente aquela que produz o produto, recebe lá os insumos, produz, faz a mágica acontecer e entrega um produto ou serviço acabado para atender as necessidades do cliente. A logística, ela vai muito mais além disso, porque ela tem várias partes, como distribuição, armazenamento, guarda, manutenção, tá? Como ele vai chegar até o cliente, tudo isso é feito baseado nos fundamentos logísticos, tá ok? Vamos para o conteúdo. Ó. Agora aqui, você vai entender aquilo que eu te falei lá, ó. Segundo o conselho, gente, ó, esse aqui é o Conselho de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, tá? Na qual se reúnem os profissionais de logística e da cadeia de abastecimento ou suprimentos, pode ser o mesmo termo, tá bom? Supply chain, que é a cadeia de abastecimento de todo mundo. Ele define a logística como, ó, a logística planeja, olha o planejamento aí, ela executa, ela coordena, ela controla a movimentação e o armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados, lembra lá da administração da produção, e produtos acabados,
desde a sua origem, ou seja, desde a matéria-prima até o local de consumo, até o cliente realmente receber o produto pronto para consumir, com o propósito de atender às exigências do cliente final. Se você ainda não assistiu, você vai ouvir um termo que eu falei, deixei muito claro lá na disciplina de administração da produção, que o objetivo maior da produção é atender às necessidades do cliente. Claro, ela está produzindo algo que veio como demanda de algum cliente, ou o produto ou o serviço. Então grava isso na sua cabeça. Esse é um dos maiores objetivos da logística também, atender às necessidades do consumidor. Segue aqui, filho. Ainda, a logística administra os recursos de toda a movimentação de recursos materiais e também equipamentos da empresa, coordenando a compra, a movimentação, a armazenagem, o transporte, a distribuição física, assim como gerenciando todas as informações de cada fase do processo. Volta aqui de novo. Lembra das palavras-chave que eu te falei? É isso aqui, filho. Em todas as aulas eu vou falar dessas palavras aqui: movimentação, armazenamento, distribuição, suprimentos, matéria-prima, insumo, processo produtivo. Lembra da administração da produção? É isso. Tudo isso está muito integrado, é a administração de materiais. Como assim, professor? Preciso verificar qual é o meu produto, qual é a matéria-prima, como é que eu administro tudo isso para colocar no processo produtivo. E depois, entrega ao cliente final, por onde ele passa, por vários ciclos, É isso, é exatamente isso. Segue aqui. Ainda no Brasil temos a Abralog, né, que é a Associação Brasileira de Logística, e também a Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga. Elas apoiam e também têm a mesma definição de logística, que é uma parte da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla com eficácia o fluxo e armazenagem dos bens, dos serviços e das informações entre o ponto de origem e o ponto de consumo destes itens, a fim de satisfazer as exigências dos consumidores em geral. Olha aqui, basicamente podemos entender que para todos os segmentos de mercado e também para qualquer tipo de produto são necessários o quê? A compra, a movimentação, o carregamento, o transporte, o descarregamento e a entrega. Querido, você cliente acabou de comprar, esse produto vai ser movimentado, carregado, transportado, descarregado até entregue na sua casa. De forma bem básica vai seguir esse fluxo aqui. Ainda, como é que funcionou essa questão da globalização da logística? Qualquer empresa em qualquer lugar do mundo pode entregar seus produtos e vendê-los também em qualquer lugar do mundo. Basta ter uma operação logística eficiente e competitiva. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de grandes grupos vendedores mundiais, como o AliExpress, você com certeza deve conhecer, o Alibaba Group, a Shopee, o eBay, né, a Amazon e tantos outros aí que vendem não somente para os seus países, mas também para o mundo inteiro. Isso tudo só é possível por meio da globalização da logística, por meio da internet, por meio das tecnologias mundiais. Ainda, com o aumento da circulação de mercadorias, com a pressão para reduzir custos e aumentar vendas, as empresas voltaram os olhos para a importância de desenvolver uma cadeia logística eficiente, né? A pessoa recebe o pedido, a produção começa a produzir determinado produto que vai lá para o armazém, né? Que esse armazém já manda o produto acabado até ele ser carregado, né, no caminhão, e ele vai ser descarregado lá na sua casa, lá na sua residência, para você receber o seu produto conforme você pediu. O que é o profissional em logística? Profissional flexível, disposto a trabalhar em horários alternativos, interessado no funcionamento de outras áreas da empresa, é a pessoa ideal para atuar no setor de logística de fábricas, distribuidoras, atacadistas e também varejistas do país. Ele é responsável pela administração de materiais e recursos usados em uma empresa, tá? Ele controla o estoque, a armazenagem, ele planeja a movimentação interna e também distribuição entre fábricas, centros de distribuição e varejo, e ele comunica-se principalmente com fornecedores e clientes e opera sistemas eletrônicos, tá? Então ele é o responsável por tudo isso, nem preciso ler de novo, tá? Qual é o perfil e o local de atuação? Ele precisa ser flexível, né? E ele atua geralmente aí em fábricas, canais de distribuição, como portos, aeroportos, empresas de transporte, atacadistas e varejistas. Quais são então, professor? Volta aqui. Você já conheceu aí o perfil, quem é o profissional, o que ele faz, ele precisa ser flexível, ele também precisa estar disposto a trabalhar em vários locais, portos, aeroportos, distribuidoras, fábricas em geral, tá? E aí você começa a perceber, mas professor, o que esse cara realmente faz? Existem 3 atividades, tá?
principais, que são as primárias da logística, que esse profissional de logística, ele precisa estar atento. Vamos colocar aqui na tela, você vai entender melhor. Nada mais é do que a TPM. Opa, professor, peraí. TPM? História é essa, rapaz? Transporte, processamento de pedidos e a manutenção de estoques. Você que pensou besteira, para de pensar besteira e preste atenção na aula, meu filho. É transporte, processamento de pedidos e manutenção de estoque. Eles contribuem com as maiores parcelas do custo total e são fundamentais para o desencadeamento de outras atividades. Então, transporte, processamento de pedidos e manutenção de estoques são as atividades primárias. Ah, quando alguém te perguntar, meu filho, o que é logística? Lembra das atividades primárias. Está ligado aos transportes, ao processamento de pedidos e também à manutenção de estoques. Tudo isso para atender uma cadeia que vai atender as necessidades do cliente como um todo. Fica ligado, presta bem atenção. Vamos seguindo aqui. E outras atividades de apoio, né, como controle, a armazenagem, o controle, a guarda, a movimentação de materiais, suprimentos, manutenção de informações, enfim, atividades ligadas às devoluções e vendas de resíduos da produção, o layout de fábricas e também de armazéns, que tem tudo a ver aqui com a distribuição de tudo, tá? Ainda que derivam das atividades de apoio e ocupam um espaço diferenciado, como as que são ligadas à frota, ao rastreamento, ao comércio exterior, entre outras, tá? Que podem inclusive ser de domínio de terceiros sem que o fluxo da empresa seja comprometido, né? Ou seja, pode vir a agregar valores importantes aos processos. Querido, desejo para você, olha, essa aula foi muito boa, né? Foi bem complexa ela aqui, maçante, mas você pode apertar o pause, fazer lá uns 10, 20 polichinelo, faz uns burpee lá. Que isso, professor? Que diabo de nome doido é esse? São atividades físicas, tá? Para você realmente começar a ter o teu corpo trabalhando ali em prol, né, do teu benefício de saúde, tá bom? Então começa, eu fiquei meio... Vai lá, toma um café, faz uns polichinelo, pula umas 50 cordas ali rapidinho, corre, vai fazer uma corrida aí de 10 quilômetros. Não, 10 km também é muito, né, professor? Tá? Mas faz alguma coisa, não dispersa não. E se você dispersar, aperta o pause e volta depois com mais calma para assistir essa aula, para assistir a apresentação, para ler o conteúdo, para você não perder nada, tá? Ela fica disponível em determinado prazo e você tem que cumprir esses prazos para poder terminar essa disciplina e sair daqui com muito mais conteúdo, muito mais conhecimento. Te aguardo, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.